Eu jamais vou me esquecer o dia em que veio morar conosco. Meu marido o trouxe de uma viagem. Estávamos casados há quase 3 anos. Tínhamos 2 filhos e eu não era feliz. Eu representava para o meu marido algo como um móvel, que nos acostumamos a ver em determinado lugar, mas que não causa a menor impressão. Morávamos em um pequeno vilarejo isolado e distante da cidade. Um vilarejo quase morto ou prestes a desaparecer. E eu não consegui conter um grito de horror quando eu o vi pela primeira vez. Era sombrio, sinistro, com grandes olhos amarelados, quase redondos, que nunca piscavam e pareciam penetrar nas coisas e nas pessoas. A minha desgraçada vida se tornou um inferno. Na mesma noite da sua chegada, eu implorei pro meu marido que não me condenasse à tortura de sua companhia. Eu não podia resistir. Ele me inspirava desconfiança e horror. É completamente inofensivo, dizia meu marido, me olhando com marcada indiferença. Você vai se acostumar com a companhia dele e, se não conseguir... Bem, não houve como convencer o meu marido a levá-lo embora. Ficou em nossa casa. Eu não fui a única a sofrer com sua presença. Todos na casa. Meus filhos, a mulher que me ajudava nas tarefas domésticas, seu filhinho. Tínhamos pavor dele. Só o meu marido gostava da sua presença. Desde o primeiro dia, meu marido designou a sala do canto. Era um cômodo grande, mas úmido e escuro. Devido a esses inconvenientes, nunca usava. No entanto, ele pareceu estar feliz com o quarto. Como era bastante escuro, atendia suas necessidades, porque ele dormia até o entardecer e eu nunca soube que horas ia para a cama. Perdi o pouco de sossego que eu desfrutava no casarão. Durante o dia, tudo transcorria com aparente normalidade. Eu sempre me levantava muito cedo, vestia as crianças que já estavam acordadas, dava-lhes o café da manhã e as entretinha enquanto Guadalupe limpava a casa e saía para fazer compras. A casa era muito grande, né? Com um jardim no centro, e os cômodos distribuídos ao redor. Entre os quartos e o jardim haviam corredores que protegiam os quartos do rigor das chuvas e do vento que eram frequentes. Arrumar uma casa tão grande, cuidar do jardim, minha ocupação diária pela manhã, era uma tarefa árdua, mas eu amava meu jardim. Os corredores, eles estavam cobertos de trepadeiras que floresciam quase o ano todo. Eu lembro-me de como eu gostava à tarde de me sentar em um daqueles corredores e lavar as roupas das crianças, rodeada pelos perfumes das flores. No jardim, eu cultivava crisântemos, amores perfeitos, violetas alpinas, begônias e heliotrópios. Enquanto eu regava as plantas, as crianças se divertiam, procurando minhocas entre as folhas. Às vezes passavam horas, calados e muito atentos, tentando apanhar as gotas de água que escapavam da velha mangueira. Mas eu não podia deixar de olhar de vez em quando para a sala do canto. Embora ele passasse o dia todo dormindo, eu não conseguia confiar. Havia momentos em que, enquanto eu preparava a comida, eu o via de repente sua sombra projetada sobre o fogão a lenha, e eu o sentia atrás de mim. Jogava no chão tudo que tinha nas mãos e saía da cozinha correndo e gritando como uma louca. E ele voltava para o seu quarto de novo, como se nada tivesse acontecido. Acho que ele ignorava Guadalupe totalmente, nunca se aproximando dela ou perseguindo. Não era assim comigo e com os meus filhos. Ele os odiava e estava sempre me perseguindo. Quando saía de seu quarto, começava o pesadelo mais terrível no qual alguém poderia viver. Ficava sempre em uma pequena casinha em frente à porta do meu quarto. E eu não saía mais. Algumas vezes, pensando que ainda dormia, eu ia até a cozinha para pegar o lanche das crianças e de repente eu ouvia em algum canto escuro do corredor sob as videiras: "Tá ali, Guadalupe!" Eu gritava desesperada.
Guadalupe e eu nunca o chamávamos pelo nome. Parecia-nos que isso tornava realidade aquele ser sombrio. Sempre falávamos: lá está, ele já saiu. Ele está dormindo. Ele. Fazia apenas 2 refeições. Uma quando se levantava ao entardecer e outra, talvez, ao amanhecer antes de ir para a cama. Guadalupe era encarregada de levar a bandeja e eu posso garantir que a jogava dentro do quarto, pois a pobre mulher sofria do mesmo terror que eu. Toda a sua alimentação se reduzia à carne. Não experimentava nada além disso. Quando as crianças adormeciam, Guadalupe levava meu jantar ao quarto. Eu não podia deixá-lo sozinho, sabendo que havia acordado ou estava prestes a fazê-lo. Terminados seus afazeres, Guadalupe ia dormir com seu filhinho e eu ficava sozinha, a contemplar o sono dos meus filhos. Como a porta do meu quarto estava sempre aberta, eu não ousava ir para a cama, temendo que a qualquer momento entrasse e nos atacasse. E não era possível fechá-la. O meu marido sempre chegava tarde e quando não encontrava a porta aberta, ele... Bem, e o meu marido chegava muito tarde, porque tinha muito trabalho, disse uma vez. Eu acho que outras coisas também o distraíam. Certa noite eu fiquei acordada até mais ou menos umas 2 da manhã, ouvindo lá fora. Quando eu acordei, eu vi o lado da minha cama, observando-me com seu olhar fixo e penetrante. Eu pulei da cama e joguei nele o lampião a gasolina que deixava aceso a noite inteira. Não havia luz elétrica naquele vilarejo e eu não teria suportado ficar no escuro, sabendo que a qualquer momento ele se livrou do golpe e saiu do cômodo. O lampião caiu no chão de ladrilhos e a gasolina se inflamou rapidamente. Se não fosse por Guadalupe ter atendido a meus gritos, a casa inteira teria pego fogo. Meu marido não tinha tempo para me ouvir nem se importava com o que acontecia na casa. Conversávamos apenas sobre o essencial. Entre nós, o afeto e as palavras haviam se esgotado há muito tempo. Eu volto a me sentir mal quando eu lembro do dia em que Guadalupe foi às compras e deixou o pequeno Martim, seu filho, dormindo em uma gaveta onde eu o colocava para dormir durante o dia. Eu fui vê-lo várias vezes e dormia tranquilo. Era perto do meio-dia e eu estava penteando o cabelo de meus filhos, quando eu ouvi o choro do pequeno misturado a gritos estranhos. Quando eu cheguei no quarto, encontrei ele espancando cruelmente o menino. Eu ainda não consigo explicar como tirei o pequeno dele e como me joguei contra ele com um pedaço de pau que tinha nas mãos. E o ataquei com toda a fúria contida por tanto tempo. Eu não sei se cheguei a machucá-lo muito, pois eu caí desacordada. Quando Guadalupe voltou do mercado, me encontrou desmaiada e seu filhinho coberto de hematomas e arranhões que sangravam. A dor e a raiva que sentia eram terríveis. Felizmente, o menino não morreu e se recuperou rápido. Temi que Guadalupe fosse embora e me deixasse sozinha. Se não o fez, foi porque era uma mulher nobre e corajosa. Tinha muito carinho pelas crianças e por mim. Mas nesse dia, nasceu nela um ódio que clamava por vingança. Quando contei ao meu marido o que havia acontecido, eu exigi que o levasse embora, alegando que poderia matar nossos filhos como tentou matar o pequeno Martin. Está cada dia mais histérica. É realmente doloroso e deprimente vê-la assim. Já expliquei a você 1000 vezes que é um ser inofensivo. Foi o que ele me disse. Eu pensei então em fugir daquela casa, do meu marido, dele. Mas eu não tinha dinheiro e os meios de comunicação eram difíceis. Sem amigos ou parentes a quem recorrer, eu sentia-me tão sozinha quanto um órfão. Meus filhos estavam aterrorizados. Já não queriam brincar no jardim e não saíam do meu lado. Quando Guadalupe ia ao mercado, eu me trancava com eles no quarto. Essa situação não pode continuar. Um dia eu disse a Guadalupe. Temos que fazer algo e logo, ela respondeu. Mas o que poderíamos fazer nós duas, sozinhas?
Então, Guadalupe me encarou e disse: sozinhas, sim, mas com um só ódio. Seus olhos brilhavam de forma estranha. Eu senti medo e alegria. A oportunidade chegou quando menos esperávamos. Meu marido foi para a cidade tratar de alguns negócios. Demoraria para voltar, segundo me disse, uns 20 dias. Eu não sei se ele ficou sabendo que meu marido havia ido embora, mas no dia em que saiu acordou mais cedo do que de costume e parou em frente ao meu quarto. Guadalupe e seu filho dormiram comigo e pela primeira vez eu pude fechar a porta. Guadalupe e eu passamos a maior parte da noite fazendo planos. As crianças dormiam tranquilamente. De vez em quando, o ouvíamos chegar à porta do quarto e bater furiosamente. No dia seguinte, demos café da manhã para as 3 crianças e, para ficarmos tranquilas, e não atrapalhar nossos planos, trancamos elas no meu quarto. Guadalupe e eu tínhamos muitas coisas para fazer e tanta pressa para fazê-las que não podíamos nem perder tempo comendo. Guadalupe cortou várias tábuas, grandes e resistentes, enquanto eu procurava um martelo e pregos. Quando tudo estava pronto, seguimos silenciosamente para o quarto do canto. As portas estavam entreabertas. Prendendo a respiração, abaixamos as travas, depois trancamos a porta e começamos a pregar as tábuas até fechá-la completamente. Enquanto trabalhávamos, grandes gotas de suor escorriam por nossas testas. Ele não fez barulho algum, então parecia que estava dormindo profundamente. Quando tudo acabou, Guadalupe e eu nos abraçamos chorando. Os dias que se seguiram foram espantosos. Viveu muitos dias sem ar, sem luz, sem comida. A princípio eu batia na porta, jogando-se contra ela, gritava desesperado, arranhava. Guadalupe e eu não conseguíamos comer ou dormir. Os gritos eram terríveis. Às vezes pensávamos que meu marido voltaria antes que tivesse morto. E se o encontrasse assim... Ele foi bastante resistente. Acho que viveu cerca de 2 semanas. Um dia não se ouviu mais barulho, nem um lamento. No entanto, esperamos mais 2 dias antes de abrir o quarto. Quando meu marido voltou, nós trouxemos a notícia da morte repentina e desconcertante. Você acabou de ouvir o conto O Hóspede, da escritora mexicana Amparo Dávila, nascida em 1928, no México. Esse conto é um dos contos mais famosos, mais emblemáticos da Dávila, e cria uma atmosfera de suspense e tensão. A narrativa gira em torno desse ser, dessa visita inesperada, que desencadeia aí uma série de reflexões sobre solidão, medo e fragilidade das relações humanas, uma marca já da obra da Amparo Dávila. Ela consegue descrever muito bem os sentimentos, né? O conto ele é escrito em primeira pessoa e você consegue entender muito bem o ponto de vista da personagem principal, né? Que é essa mulher que vive num casamento infeliz e deixa nas entrelinhas uma relação tóxica, né? Não, nem tanto nas entrelinhas, na verdade, mas ela deixa algumas violências implícitas, né? A ponto de que, como ela nunca fala quem é esse ser, esse bicho que o marido traz pra dentro de casa, a gente fica se perguntando, eu pelo menos fico me perguntando, se esse bicho não é o próprio marido, né? Então você fica nessa dúvida, é um ser ou é só uma presença que acompanha essa mulher, mesmo quando o marido não tá em casa, sabe? De um jeito em que essa presença, esse medo, esse terror acompanha o dia a dia e vai ficando cada vez mais crescente, cada vez mais crescente. Então é um conto muito interessante que eu queria trazer aqui pra vocês neste outubro especial do Misandricast. Eu espero que vocês tenham gostado. Já é o segundo conto que eu trago pra gente aqui.
Eu sempre procuro trazer contos que eu acho que são diferentes ou que podem trazer algum outro tipo de reflexão. Se vocês gostaram, não esqueçam de seguir o podcast, ativar a notificação aí na plataforma que você está ouvindo. A gente se vê numa próxima. Eu nem me apresentei, né? Mas eu sou a Misandrica e esse é o seu, o nosso Misandricast. Me siga nas redes sociais, eu sou @misandrismos e fiquem de olho que o Dia das Bruxas está chegando. E vem aí, hein? Fiquem de olho aí nas redes sociais. A gente se vê numa próxima. Pra vocês, terríveis sonhos. Tchau!